de 2020 é de extrema importância a todos nós cidadãos, pois temos o poder de eleger novos representantes do povo através do nosso voto. E para falar a respeito do tema voto consciente, estou aqui com o Dr. Giovanni, advogado e especialista em direito público, para esclarecer algumas dúvidas acerca do direito eleitoral e, consequentemente, sobre o voto. Dr. Giovanni, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor pela disponibilidade e pela participação. E eu já começo fazendo a primeira indagação, que é sobre a importância do exercício da democracia e da cidadania através do voto, haja vista que esse ano haverá eleições para prefeitos e vereadores em todo o nosso país. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com você a respeito desse assunto tão importante e neste ano eleitoral em que nós vamos escolher aí os dirigentes municipais, os gestores públicos municipais e os nossos vereadores das cidades do Brasil inteiro. Com relação ao voto, eu acho que nada mais é do que a manifestação da vontade do cidadão na escolha do seu candidato. E mais do que nunca, nós estamos precisando daquele chamado voto consciente, porque muito se fala nessa época do voto consciente, que é aquele voto que não foi corrompido, não foi comprado, vamos dizer assim, mas mais do que isso, o voto consciente ele precisa ser um voto trabalhado e um voto estudado pelo eleitor, principalmente diante das circunstâncias que nós atravessamos, o país atravessa, com tanta corrupção envolvendo nossos políticos, desde o presidente da República até os nossos vereadores. Então é um momento muito importante para o exercício da cidadania, para a conscientização do nosso povo, principalmente aquele povo que se localiza, que se situa nas cidades brasileiras, onde o problema é vivido mais de perto. Então eu acho importante que se exerça esse direito de voto, que o cidadão vá à urna, que dê o seu voto, mas antes de mais nada, que ele não seja um voto consciente só no sentido da palavra, que seja um voto estudado, que seja um voto examinado, porque o que nós presenciamos neste ano é que tudo se resolve, todas as cidades vão ficar belas demais a partir do próximo ano, mas nós vemos candidatos aí prometendo tantas coisas que eu não sei de onde vai tirar recursos para isso. Então deve-se indagar primeiro quais são as carências que a sociedade tem, qual é o programa de governo do candidato a prefeito, qual que é, por exemplo, uma importância, além desse programa, é saber qual é a renda que o seu município tem, porque não basta você examinar qual é o melhor programa, basta saber se aquele programa é viável e é executável, porque às vezes você não tem recurso para aquilo. Nós sabemos que os municípios brasileiros hoje, com raras exceções, estão quebrados. O Estado está falido. O Estado não repassa para o município nem aquelas verbas que são chamadas verbas carimbadas. Então, é importante se analisar a arrecadação do seu município, o programa de governo que o candidato oferece para a população, se ele é o programa ideal para o seu município e se ele é executável. Tá? E eu proclamo aos brasileiros, aí, aos carmelitanos, a todo o pessoal da nossa região, que compareça às urnas. Mesmo você que não está obrigado a votar, você que tem mais de 70 anos, vá lá, dê o seu voto, exercite o seu direito de cidadão. Você que é analfabeto, que também pode votar, que tem um voto facultativo. Você que tem entre 16 e 18 anos, que também é o voto facultativo, compareça às urnas, exerça o seu trabalho. E com relação também aos vereadores, examine cada candidato, examine a vida pregressa de cada um, a sua ficha, né, política, para poder saber se ele tem condição de continuar representando o povo, se ele precisa sair, entende? Então, acho que é um momento muito importante para o Brasil, principalmente no momento em que vivemos, um momento de corrupção, onde o nosso país foi exposto para o mundo inteiro como um país da corrupção, infelizmente, a começar pelos nossos presidentes da República, que governaram até pouco tempo o nosso país.
Doutor Giovanni, o senhor levantou uma questão aí bastante importante, que é a questão do voto facultativo. Esclareça para os nossos telespectadores quando o voto é facultativo e, na sua opinião, o que essa abstenção, esse não exercício, implicaria na nossa sociedade. A questão do voto é uma previsão da Constituição Federal, do seu artigo 14, que traz lá a obrigatoriedade ou não do voto. O voto é obrigatório para o cidadão com mais de 18 anos e facultativo para aquele cidadão que tem acima de 70 anos e aquele que tem mais de 16 e até 18, e os analfabetos. Então, esses são os votos facultativos e os votos obrigatórios. Mas eu acho, como eu já disse, que mesmo esse facultativo deveria dar a sua parcela de contribuição, comparecer às urnas e votar, porque senão você pode, às vezes, estar deixando entrar um candidato para conduzir o seu município, para fazer parte do seu legislativo por 4 anos, que às vezes não representa aquilo que a comunidade espera, que é o anseio de todo mundo. Então, eu acho muito importante que o voto, mesmo facultativo, seja exercido por quem de direito. Certo. Agora, falando um pouco sobre as campanhas eleitorais. Os candidatos, eles estão atrelados ao cumprimento de todas as promessas feitas por eles? Eu acho que tem hora, parece que alguns candidatos ou pré-candidatos estão brincando de ser prefeitos. Porque é muito sério, nós aí temos 4 anos de mandato para colocar a cidade no rumo, para colocar recursos suficientes aí para atender nosso pessoal carente, e nós estamos vendo aí tanta propaganda já eleitoral dos pré-candidatos, querendo, às vezes, levar uma mensagem falsa, vamos dizer assim, para os nossos eleitores. Por que falsa? Porque eu conheço a realidade dos nossos municípios e tem certos candidatos expondo planos de governos que não tem como cumprir. Isso aí é uma forma de querer convencer o eleitor a qualquer custo. Mas eu acho que o candidato que está fazendo essas propostas aí de coisas não executáveis deveria explicar para o eleitor de onde ele vai tirar recursos para fazer isso. Porque é muito fácil você prometer e depois não cumpre. Fica mais 4 anos o município parado e muita gente, às vezes, vai só pelo programa de governo, não analisa a fonte de recursos de onde vai sair isso para executar, e o candidato é eleito e acaba não cumprindo nada. E hoje ele é obrigado a apresentar um plano de governo quando vai ser candidato. E aquilo aí é uma promessa, é um compromisso que ele assume com a população, e ele tem que ser executado, a não ser por motivos muito bem justificados. Mas, a princípio, é aquilo que ele pretende fazer. Porque hoje acontece o seguinte, às vezes o prefeito é eleito, assume uma prefeitura e depois começa a dizer, não, eu não fiz porque peguei a prefeitura endividada. Ora, a primeira coisa que o candidato tem que saber qual é a situação patrimonial e financeira do município. Se está devendo, então não prometa nada, porque ele vai entrar para pagar a dívida. Sim. Então, tem municípios endividados e com programas aí totalmente fora da nossa realidade. Então, é importante, eu chamo a atenção até para os candidatos, que coloquem o seu programa dentro do razoável, dentro do aceitável, dentro daquilo que o eleitor pode acreditar que vai sair. Que mesmo assim vai ser difícil de executar, não é fácil não. Como eu disse, os municípios brasileiros estão quebrados, com raras exceções. Então não vamos enganar o nosso povo não, já foi tão enganado até agora pelos nossos candidatos. Certo. E agora, na hipótese de não cumprimento de alguma promessa eleitoral, como que o cidadão ele pode exigir o cumprimento de alguma promessa que foi feita por algum candidato que foi eleito? Tamires, é uma questão importante que você me coloca, que eu vou te dar uma posição minha, um entendimento meu, que eu nunca vi isso ser aplicado, mas precisa ser. Existe o Decreto-Lei 201, de 1967, que vigora até hoje, que trata da responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Responsabilidade. E eu acho que um programa de governo apresentado, registrado em cartório, é
uma responsabilidade do candidato. Então, se ele não cumpre, ele fica sujeito às regras desse Decreto-Lei 201 de 1967. E o seu artigo 4º diz que são infrações político-administrativas praticadas pelo prefeito e sujeita ao julgamento pela Câmara, que pode culminar na cassação de seu mandato. Eu escolhi uma dessas infrações para dizer para vocês que é aquela que está prevista no inciso 10 do artigo 4º, que diz que é infração política administrativa sujeita à cassação do mandato pela Câmara. Está vendo a importância da Câmara? Tem que ser uma Câmara independente, tá, voltada para os interesses públicos, para que possa agir também com imparcialidade, para tirar o prefeito quando for necessário. Qual que é essa infração? Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Ora, o prefeito não cumprindo, eles estão agindo de forma compatível com o decoro do cargo, com a dignidade da pessoa, como cidadão. Ele está descumprindo isso, ele está cometendo uma infração político-administrativa. Então, isso pode ser denunciado para que haja um processo de cassação de prefeito. Há necessidade que tenha uma denúncia do cidadão. Basta que ele seja eleitor e faz a denúncia para a Câmara, e a Câmara analisa, e, se achar que realmente é o caso, pode cassá-lo e ele perde o mandato. Então, aí, o próprio cidadão que vota, ele pode tirar o prefeito. Então, daí a responsabilidade. Então, vamos parar com esses planos de governo, simplesmente para enganar o eleitor. Vamos fazer um plano de governo executável. Nós sabemos o que a cidade precisa, nós sabemos quais são os recursos que o município tem, quais são as dívidas que o município tem. Então, não adianta eu querer criar uma ilusão que eu não vou cumprir. Então, eu acho que, se não cumprir, o prefeito fica sujeito à cassação do seu mandato, por infração política administrativa, por infringir esse dispositivo que eu acabei de falar, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do seu cargo. Então, eu chamo a atenção para os senhores para isso. É um dispositivo que muita gente não lê, não sabe que existe. O cidadão, que é o titular desse direito, para propor uma denúncia contra o prefeito na Câmara, deve observar isso. Daqui 2, 3 anos, viu que não cumpriu nada, denuncia. Até agora não cumpriu, não vai cumprir mesmo. Então, vamos pedir a cassação dele, velho. Vamos tirar. O povo que põe, o povo tira. Sim. O povo tem esse poder, essa força. Daí a importância do voto. O voto é muito importante para você colocar a pessoa certa no lugar certo. Tá? É bem verdade que, às vezes, nós não vamos ter um candidato que vai fazer milagre, que vai resolver todos os problemas, mas aquele que seja consciente, aquele que seja coerente com a situação que o município atravessa, com a situação das finanças públicas e dos anseios da comunidade. Doutor Giovanni, considerando agora o atual cenário político e orçamentário do nosso país e aqui da nossa cidade de Carmo do Rio Claro, o doutor acha que os candidatos, esses políticos, eles terão condições de cumprir com toda e qualquer promessa feita pelos cidadãos? Eu acho que não. Eu acho que não, porque nós estamos vendo aí a situação caótica dos municípios, essas ruas todas cheias de buraco, sem dinheiro para poder resolver essa questão, apesar de que era dinheiro de IPTU, que deveria, já foi usado para outras coisas. Tudo bem, mas os municípios não têm como acudir àquilo que é essencial. Eu acho que um prefeito hoje, diante do quadro que nós atravessamos no país, no Estado, se ele, com a arrecadação municipal, conseguir manter aquilo que é básico para a população, já está ótimo. Não se pode, no momento, falar nem investimento com recursos próprios, a não ser que se vá atrás, que se tenha aí um canal muito bom com o governo do Estado, com o presidente da República, para trazer esse recurso para nós. Porque com os recursos municipais, só daqui, e esses deputados, esses candidatos que falam que não precisa de deputado, não precisa de senador, não vai fazer nada. Se conseguir manter a cidade como está, obviamente, tapando muitos buracos, nós temos principalmente no Carmo, Passos, que eu tive um dia desse, a situação é idêntica, não estou falando de Carmo em relação ao Carmo do Rio Claro, a situação dos municípios em geral está dessa forma. Então, precisa haver aí
um canal, um candidato que esteja, além de consciente, de coerente, que esteja canalizado com o governo do Estado e o governo federal para trazer recursos para a nossa cidade, para trazer indústria, para gerar emprego, um prefeito que vai inovar, tá? Um prefeito que vai trazer uma inovação para que o município possa crescer. Diante do quadro nós estamos, a situação é triste. E prometer as coisas tem que pensar muito antes de colocar isso no papel e registrar isso em cartório. Certo. Agora, doutor Giovanni, para a gente finalizar essa entrevista, eu gostaria que o senhor orientasse aos cidadãos da forma em relação ao que eles devem buscar nos candidatos. O que eles devem observar a fim de que esse político, esse candidato, ele venha a ser realmente um bom representante do povo? Tamires, para nós aqui do interior, das cidades menores, é muito fácil. Você conhece a pessoa. Então, a primeira coisa é você analisar a vida pessoal do candidato, a vida pregressa do candidato, a sua habilidade política, a sua habilidade para administrar alguma coisa, não é? Porque você tem que ter uma noção de administração para você poder dirigir um município. Você tem que ter, às vezes, ter um curso. Eu sou a favor até que os candidatos submetessem a um curso, a um preparo, a um teste para ver se ele pode ou não ser candidato, a um teste de gestão pública, a um teste de processo legislativo para os vereadores. Tem que haver um conhecimento mínimo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica, dessa Lei 4.320, da Lei de Improbidade Administrativa, desse Decreto-Lei 201, do Código Penal, lógico, não é o código todo, aqueles crimes relacionados à administração pública, para ter uma noção, que às vezes a gente vê um candidato sendo... obviamente que ele vai ter a sua assessoria, a Câmara tem, o prefeito tem, mas ele precisa ter uma noção, porque às vezes no dia a dia ele tem que decidir ali determinadas situações e acaba infringindo a lei. Então é importante analisar o candidato. O candidato, para mim, deveria ter um teste antes dele se candidatar e examinar a sua proposta de governo, principalmente, e confrontá-la com os recursos que ele vai dispor para executar isso. Se tiver uma proposta totalmente fora da realidade, não tem nem como você confiar nesse candidato, ele já está te vendendo uma imagem falsa, uma imagem que ele não vai cumprir. Então é melhor aquele candidato que está com o pé no chão, que sabe da situação do município, que quer colocar o município no rumo certo, para que ele possa crescer, para que possa gerar novos empregos, novas rendas para o município. A receita municipal é muito pequena nossa, do município. IPTU, o IPVA que vem aí uma vez por ano, nós temos aí o ICMS, né? Mas é uma renda totalmente comprometida com as despesas básicas que o município tem. Então, essa situação tem que ser observada pelo eleitor. A vida pregressa, a habilidade do candidato, o plano de trabalho dele e as fontes de recursos que ele vai dispor para ver se ele vai conseguir executar aquilo ou não. Aliás, eu acho que o próprio candidato devia já falar, vou fazer isso e meus recursos são esses. Porque aí ficava mais fácil para o candidato analisar. Mas a gente pode observar que só fala em plano de governo, só fala em executar obra, não fala de onde vai sair. Primeira coisa, eu tenho que ver de onde eu tenho, se eu tenho dinheiro ou não, para depois eu pensar em fazer alguma coisa. Né? Então é isso que eu acho que deve ser observado pelos candidatos de um modo geral também. Doutor Giovanni, eu queria agradecer a sua participação por esclarecer questões tão essenciais à nossa democracia e são conhecimentos agregadores a todos nós. Olha, Tamires, eu que agradeço em poder levar essa mensagem aí ao nosso povo, né? Aos eleitores, né, que nos ouvem, e realmente pedir que esse ano seja um ano de muita reflexão por parte do eleitor, porque nós estamos aí colocando um dirigente para mais 4 anos no nosso município, colocando vereadores que vão legislar para nós, que vão criar leis para nós por mais 4 anos. Examinar esses vereadores também, que deixam, às vezes, de executar as suas funções e começam a intrometer na administração pública. Não é função dele. A função do vereador é legislar e fiscalizar os atos do executivo e até do próprio legislativo. Então, precisa ter esse trabalho, precisa ter esta consciência neste ano eleitoral. Porque 4 de outubro está aí,
vai ser o dia da festa da democracia, que eu costumo chamar que vai ser o dia da festa da democracia, que é o dia que nós vamos exercer nosso direito de cidadão, escolhendo os nossos dirigentes. Muito obrigada, Giovanni. E assim, encerramos essa entrevista com a conclusão de que a maior arma do povo contra a corrupção é o voto consciente, pois em uma democracia a transformação é realizada diretamente por ele.